Olá pessoal, professor Cleiton Batista. Vamos continuar o nosso curso de língua portuguesa. Hoje nós falaremos de um assunto diferenciado, estrutura e formação de palavras. Nós concluímos a parte de fonologia, conceitos básicos de fonologia, e agora nós falaremos dessa parte da estrutura das palavras. Quando nós entramos na estrutura das palavras, estamos falando de morfologia. Morfo quer dizer forma e logia, estudo. Então, a morfologia é o estudo da forma das palavras. De modo que nós estudamos a sua estrutura física mesmo e a sua classe gramatical, aquelas subdivisões de 10 classes gramaticais. Vamos então para o nosso assunto. Nós vamos começar aqui com a estrutura das palavras. Vamos então ver aqui a ideia dos elementos mórficos, ou também chamados de morfemas. Então, o que são morfemas ou elementos mórficos? São pequenas unidades semânticas que são capazes de modificar o sentido de uma palavra, gente. Nós temos questões básicas aqui, então vamos ver os principais morfemas. O radical, vogal temática, tema, desinências, os afixos e os infixos. Vamos ter uma observaçãozinha sobre essa questão dos infixos em breve. Então são os principais morfemas. Com isso, as palavras vão na nossa língua se formando e aí vão tendo significados. O radical é aquilo que une a família de palavras, tá? Então as palavras, elas têm uma espécie de familiares, elas são familiares. Então o radical é o elemento que une essas palavras. Então nós temos aqui, por exemplo, governo, né? Essa base governo aqui nós podemos formar governo, governança, governabilidade, desgovernou, desgovernado. Qualquer elemento nessa família de palavras, nesses termos cognatos, chamam-se isso cognatos, que nós formemos com o termo governo, nós percebemos a mesma ideia com modificações semânticas, ou seja, os outros morfemas modificarão o sentido da palavra governo, gente, aqui. Então isso é o radical. E, geralmente, você pode entender também que o radical é a parte que se repete. Pensa na palavra cantar. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantaremos, vós cantares, vós cantastes. Então, esse cante aqui é a parte que se repete, de modo que isso é o radical, gente. A vogal temática é um elemento que se une ao radical. Lembrando que, às vezes, pode vir também o termo raiz. Há uma diferença entre radical e raiz, mas geralmente, nos concursos, eles vêm como sinônimo, tá? Então não vem ao caso a gente diferenciar agora. A vogal temática é um elemento que se une ao radical, tá? Ela pode ser verbal ou pode ser nominal, gente. Como o nome já diz, é uma vogal. Verbal, nós temos a vogal A, E e O. E O não. A, E, U e o I. Né, o que eu estava pensando no pô. Então, o verbal, nós temos a vogal temática A, a vogal temática E e a vogal temática I. Cada uma dessas indica a conjugação do verbo. Então, por exemplo, aqui, gente, no cantar, a vogal temática A indica a primeira conjugação, a vogal temática E indica que o verbo pertence à segunda conjugação e a vogal temática I indica que o verbo pertence à terceira conjugação, tá, gente? Isso nos leva a uma pergunta. Professor, e o verbo por pertence a que conjugação, gente? Pois é, apesar de haver alguns estudiosos e linguistas querendo que haja uma quarta conjugação, a grande maioria dos gramáticos colocam o verbo por na segunda conjugação, gente. Isso porque o verbo por vem do termo poer, né? Lá na sua forma latina, a vogal temática, na verdade, é o E. Então, por isso que nós conjugamos quando eu puser e não quando eu pôr. Eu digo nós pusemos e não nós pomos no passado. Por que eu digo pusemos? Porque a vogal temática vai aparecer. Por que eu digo quando eu puser? Porque a vogal temática vai aparecer quando eu puser. Informação interessante, que é importante, tá? Vejam, é importante nós aprendermos a conjugação do verbo por, porque se nós o fizermos, se a gente aprende essa conjugação, nós aprenderemos, por exemplo, compor, depor, transpor, decompor. Então,
se a testemunha depor, a norma padrão não aceita isso, se a testemunha depuser. Não é quando eu compor uma canção, é quando eu compuser. Por quê? Porque a vogal temática vai aparecer. Então, e partir indica a terceira conjugação, gente. Vogal temática nominal, como a gente já está percebendo, acontece nos nomes, tá? Casa e mesa, nos nomes. Se unindo ao radical. Você tem aqui casinha, mesinha também. Quando a gente tem a união do radical que cante mais a vogal temática, radical mais vogal temática, a gente chama isso de tema. Então, o que é o tema? A essência básica da palavra, né? A essência maior. É a união do radical e a vogal temática. Lembrando que essa vogal temática, ela é uma espécie de predisposição para receber os outros elementos, no caso, geralmente as desinências e os sufixos. E aí nós temos então as desinências, desinência verbal e a desinência nominal. Então, nesse caso aqui, olha, nos verbos, ela vai indicar o modo e o tempo, então nós vamos chamar de desinência modo temporal, tá, gente? Desinência modo temporal. E nos nomes e número pessoal, indicar o número e a pessoa. E nos nomes indica o gênero e o número. Vamos então aos exemplos. Na palavra cantava, esse VA aqui, gente, que é a desinência, chamada desinência modo temporal, indica que cantava, o verbo está no pretérito imperfeito do indicativo. Então, cantava quando alguém o interrompeu. Então, isso aqui quer dizer que nós estamos no pretérito imperfeito do indicativo, gente. Como é que eu sei que esse verbo está no pretérito imperfeito do indicativo? Porque a desinência me denuncia. Cantava, tá? Então, esse verbo que é de primeira conjugação, a desinência vá, nesse caso aqui, gente. Tá? A desinência de pretérito imperfeito da segunda conjugação e da terceira é o ia, vendia, fazia, corria, certo? Da primeira é o VA. Então, aqui eu sei o modo, que é o modo indicativo, e sei o tempo, que é o pretérito imperfeito. Por isso que a gente chama de desinência modo temporal, indicando o modo e o tempo, gente. Esse aqui, agora eu digo assim, quem cantávamos, gente? Então, quem cantávamos? Nós. Nós cantávamos é o quê? É a primeira pessoa do plural. Então, ou seja, é a primeira pessoa do plural. Então, esse MOS aqui indica a pessoa, primeira, segunda ou terceira, indica o número, singular ou plural. Então, quando eu digo cantávamos, quem cantávamos? Nós cantávamos. Essa desinência aqui é chamada desinência número pessoal, gente, porque indica o número singular e plural, indica a pessoa primeira, segunda ou terceira. Olha como isso é interessante. Se eu digo assim, gente, cantávamos, eu digo assim, cantávamos, e se nós perguntarmos quem é o sujeito de cantávamos, você vai dizer nós. Não apareceu, mas eu sei quem é. Como é que se chama esse tipo de sujeito? Oculto, implícito, elíptico ou desinencial. Por quê? Porque oculto e implícito quer dizer escondido. Estão lá, eu sei quem é, mas estão escondidos, tá, gente? Elipse é a omissão de um termo que pode ser facilmente identificado na oração, gente. Então, a elipse é o quê? A omissão de um termo que pode ser identificado na oração. Isso é uma elipse. E por que eu também chamei esse sujeito de desinencial? Porque quem me denuncia, gente, é a desinência. Quem cantávamos? Nós. Então, por que eu sei que é nós, o termo aqui? Porque é o MOS. Então, esse sujeito aqui é chamado também de desinencial, porque eu consigo reconhecê-lo a partir da desinência do verbo, gente. Por isso que é desinencial. Bom, desinência nominal, como a gente já percebe, nos nomes, não mais nos verbos. Nominal pode ser de gênero ou pode ser de número. De gênero vai indicar masculino ou feminino, gente, realmente. De número é o quê? Singular ou plural. Gênero, masculino e feminino, e número singular e plural. E aí, gente, neste caso, nós temos aqui a desinência de gênero A, então menina, tá? E desinência de número S aqui. O A continua sendo desinência de gênero, tá, gente? Meninas aqui. Alguns autores dizem que quando
nesse caso, que não há desinência aqui, ele vai chamar de desinência zero. Então, nesse caso, a desinência de número aqui é inexistente. Eles chamam isso de desinência zero, porque é inexistente, tá? Vamos então ver uma questão básica. Como é que eu vou diferenciar a desinência de gênero da vogal temática, gente? Ó, a palavra casa e a palavra menina, por exemplo. Tá? Mesa, por exemplo. Então, por que este A de mesa é uma vogal temática e este A de menina é uma desinência de gênero? Tá, gente? Exatamente porque isso aqui vai marcar o seu oposto. Eu estou realmente marcando o gênero. Então, menina, eu tenho outro gênero, menino. No caso aqui de mesa, eu não tenho meso. Vira a diferença? Como eu não tenho a oposição de meso, se não existe o mesmo, não existe a oposição de mesa, então isso aqui não é desinência de gênero, e sim vogal temática. Aqui é uma desinência de gênero e não vogal temática, gente. Básico. Continuando, nós temos ainda, gente, os afixos. O que são afixos? São termos fixados antes ou depois do radical, tá? E da vogal temática, o sufixo no caso, gente, também. Então, o pré quer dizer antes, nós sabemos disso, né? O pré quer dizer antes, e o sul, gente, quer dizer depois. Tudo que tiver sul é depois. Eu até brinco que a palavra sucesso é sempre o que vem depois, mas é verdade, sucesso não pode vir antes. Então, aquilo que sucede, ó, aquilo que vem depois. O que é o subsequente? O que dá sequência após. Tá? Então, sul quer dizer depois, gente. E o pré quer dizer antes. Então, o prefixo é aquilo que é fixado antes. Repor, desleal e o in. Então, nós temos o prefixo re, prefixo des e o prefixo in, gente, nesse caso. É bom que nós estudemos os sentidos desses prefixos, gente, que é o mais importante às vezes. Não é só saber se é prefixo, mas, por exemplo, aqui, ó, o sufixo ré, neste caso, dá uma ideia de movimento repetitivo para trás. Então, é movimento para trás, é de retrocesso. Olha aí, o que é retrocesso? É voltar, gente. Tá? Repor, por novamente. O des, nesse caso, dá uma ideia de retirada de alguma coisa, um prefixo com ideia de negação. Então, o que é desleal? É o não leal, a retirada da lealdade, gente. Assim como o termo in. O termo in, neste caso aqui, transmite uma ideia de retirada também, gente. Né? Infeliz é o não feliz. Desleal é o não leal. Então, às vezes pode vir lá perguntando se os prefixos têm o mesmo sentido. Neste caso, o des e o in têm sim o mesmo sentido. Ambos têm a ideia de negação, gente, tá? Assim como às vezes o a também pode ser negação, pense na palavra assintomático, é negação. Mas esse a pode dar uma ideia também de aproximação. E aí nós temos o sufixo. Sufixo, nós temos aqui leal, lealdade, feliz, felizmente, e tem uma série de sufixos aí. Agora, o sufixo dade é formador de substantivos abstratos, gente, geralmente a partir de adjetivos. Então, bom, bondade, leal, lealdade, feliz, felicidade, tá? O sufixo mente é formador de advérbio a partir de adjetivos. Então, você tem aqui o adjetivo feliz, advérbio, felizmente, calmo, calmamente, tranquilo, tranquilamente, frio, friamente, gente, tá? Então, o mente formador é um sufixo formador de advérbio a partir de adjetivos. E aí nós temos uma observaçãozinha aqui, gente, desses infixos, né? Primeira coisa é que nem todo autor vai trazer o termo infixo. Você vai encontrar aí por aí somente o termo vogal de ligação ou consoante de ligação. Então, cuidado com isso, que nem todo mundo vai trazer o termo infixo, né? Eu trouxe aqui para dizer que ele é colocado entre dois termos. Então, o in está entre, que é o in, gente. Entre, dentro da palavra, diferentemente dos afixos que são colocados ou antes ou depois. Os infixos são termos que servem para ligar dois outros termos. Então, por exemplo, aqui, olha, para eu não falar ponta aguda, eu falo ponte aguda. É só questão aqui de adaptação sonora. Gasômetro, para não falar gás metro, eu digo gasômetro. É só uma adaptação sonora, gente, aqui.
Para eu não falar paulada, eu digo o quê? Paulada, adaptação sonora. Cafeeira, eu digo cafeteira, adaptação sonora, gente, nesse caso aqui, tá certo? Então, a vogal de ligação e a consoante de ligação são termos que não têm valor semântico, é somente para ligar um termo a outro, para uma questão de adaptação sonora. E isso leva a entender uma coisa: se os morfemas são elementos que modificam, gente, eles guardam alguma carga semântica de significado, de modo que os infixos não são genuinamente morfemas, eles não são elementos mórficos, estão lá na estrutura das palavras, mas eles não formam, gente, eles não têm a ver com a mudança de sentido das palavras, tá? Porque senão já seria um outro elemento. Que muda o sentido? Desinências, vogal temática, radical, isso muda o sentido, prefixos, sufixos, mas diferente aqui, os infixos não mudam o sentido da palavra, gente. Aqui. Processo de formação de palavras. Então, depois de entendermos os morfemas, os elementos básicos de uma palavra, vamos então ver como essa palavra se forma. Há dois processos básicos de formação, gente. A composição e a derivação. A composição, nós vamos lembrar o seguinte, é formada por mais de um radical. Então, a composição formada por mais de um radical. Aqui, por exemplo, ó, amor perfeito. Nós temos aqui amor é uma palavra e perfeito é outra palavra. Então, são duas palavras, gente. São dois radicais que formam. Enquanto que a derivação, gente, a formação aqui é apenas um radical. Apenas um radical, gente. Ó. Então, aqui, na derivação, você tem uma palavra, ou seja, um radical, e desse radical se formam outras palavras. Na composição, não. Você vai ter pelo menos dois radicais aí, gente. Então, são palavras que se juntam. Aí já vamos entender a diferença aqui entre prefixo e, às vezes, um radical. Gente, é importante lembrar disso. A composição pode ser formada de dois grupos. A justaposição e a aglutinação. Justapor quer dizer pôr ao lado, justapor. Aglutinar, gente, quer dizer juntar, se fundir, de modo que haja perda de elementos sonoros, elementos fonéticos. Então, a justaposição aqui, olha, amor perfeito, a pronúncia continua sendo amor e perfeito, amor perfeito. Girassol, apesar de haver aqui uma consoantezinha de ligação, né, um S aqui, para não ficar girasol, continua sendo a pronúncia girassol. Então, não há mudanças, são dois radicais, composição por justaposição, gente. Guarda-roupa, mais um caso aqui, gente. Guarda-roupa, nós temos a palavra guarda e a palavra roupa. Pergunta, gente, qual é o plural de guarda-roupa? Exatamente, os guarda-roupas. Só o segundo elemento varia, guarda-roupas. Uma técnica aqui, gente, uma dica. Você tem aqui guarda-roupa e tem guarda noturno. Então, aqui qual que é a diferença? O plural de guarda-roupa é guarda-roupas. E o plural de guarda noturno? Pois é, guardas noturnos. Os dois elementos variam. Vamos lembrar o quê? Se o segundo elemento for um adjetivo, o primeiro será um substantivo. Então, palavras formadas por guarda, se o segundo elemento for adjetivo, o primeiro será substantivo. E aí nós temos o quê? Substantivo com adjetivo, os dois variam, gente. Os dois sofrem alteração. Tá? Então, nesse caso aí, guardas noturnos, plural de guarda noturno é guardas noturnos. Olha aí a diferença, ó. Guardas noturnos e aqui guarda-roupas. Se o segundo elemento for substantivo, neste caso, o primeiro é verbo. E aqui o verbo não varia, gente. Neste caso aqui, tá? Voltemos. A aglutinação, gente, é quando há uma espécie de mudança fonética, mudança sonora, ou perda ou acréscimo de elementos fonéticos. Então aqui, por exemplo, planalto, nós temos, geralmente é perda, né?
Planalto, nós temos plano mais alto. De plano mais alto, nós temos o termo planalto. Ninguém fala vamos para o plano alto, fala planalto. Embora é formado pela palavra em, mais boa, mais hora, gente. Em boa hora. Porque antigamente, quando alguém estava num lugar que achava que o momento era aquele para ir embora, ele dizia, esta é uma boa hora, então nós vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora e tal. O mesmo com você. Você também é uma palavra formada por aglutinação, que era vossa mercê, depois vasso sei, depois você e depois você. Você também é formado por aglutinação. Vinagre, gente, é vinho mais acre. E aí há diversas palavras formadas por aglutinação. É quando há mudança fonética aí, gente. Na derivação, nós podemos ter a prefixação, a sufixação, a prefixação e sufixação concomitantemente, a parassíntese, a regressiva ou a imprópria, gente. Então, a prefixação é quando nós acrescentamos um prefixo, no caso aqui, olha, um prefixo eufonia, um prefixo eu. Prefixo eu quer dizer bom, agradável. Então, eufonia é um som agradável. Daí vem o termo evangelho, o bom. Evangelho quer dizer boa notícia, boa nova, gente. Desleal, a ausência da lealdade, né? O refazer, fazer de novo, gente, aqui. Então, nesse caso, nós temos a prefixação. A prefixação, também chamada de derivação prefixal. Então, você vai poder ter o termo aí, prefixal, sufixal, parassintética. É possível vir esse termo aí, gente. A sufixação, manteigueira, o sufixo eira, lealdade, sufixidade. Sufixidade é formador de substantivos abstratos, tá, gente? Atenção para a palavra manteigueira, gente, tá? Como é manteiga, é manteigueira. Tem o i, mantei, não é manteigueira, porque não é manteiga. Tá bom? E aí nós temos a prefixação e sufixação ao mesmo tempo, gente. É quando você acrescenta um prefixo e um sufixo concomitantemente, quer dizer, ao mesmo tempo. Deslealdade e reconsideração, gente. Acontece que a parassíntese, gente, para quer dizer ao lado também, né? Ou seja, de cada lado você vai ter um prefixo e um sufixo. Então vejam, acontece que a derivação parassintética, na parassíntese, também tem o acréscimo de prefixo e sufixo concomitantemente. Gente. Qual que é a diferença? É que na parassíntese, para que a palavra exista, é realmente obrigatório haver o acréscimo de prefixo e sufixo. Na prefixação e sufixação, não, gente. Ou seja, você pode retirar um elemento e o outro continua. Então, olha para cá. Quando eu digo assim, deslealdade, se eu tirar o des, a palavra existe, lealdade. Se eu tirar o dade, fica desleal. Aqui, se eu tirar o ré, fica consideração. Então, a palavra existe. Também fica reconsidera. Então, os estudiosos dizem o seguinte, que se eu puder retirar pelo menos um dos elementos, prefixo ou sufixo, e uma palavra existir, então nós estamos aqui na prefixação e sufixação, gente. Se eu não puder retirar nenhum dos elementos, aqui, não existe molecimento, nem amoleci. Não existe tristecer, nem entrister. Não existe manecer, nem mane. Então, se eu não puder tirar nenhum dos elementos para que a palavra exista, então é parassintética, gente. Mais uma vez, na prefixação e sufixação, qualquer um dos elementos pode ser retirado e a palavra existe. Claro, outra palavra. Na parassintética, não. Você não pode tirar, ou seja, é obrigatório ter os dois elementos para que a palavra exista. Essa é a diferença básica. A regressiva, também chamada de verbal por quê? Porque ela vem de verbo. É um substantivo abstrato que vem de um verbo. Tá? Então, aqui, por exemplo, combater gera combate. Então, aqui, a palavra combate é derivada de combater. Venda, de vender, e assim vai. Consumo, de consumir. Também nós temos a derivação, gente, imprópria ou conversão. Conversal aqui. Conversão, gente, aqui, ó. Também chamada de conversão. Quando é que essa derivação é imprópria, gente? É quando uma palavra pertence a uma classe gramatical,
mas no contexto ela foi usada como outra classe gramatical. Então aqui, por exemplo, esse não é um advérbio de negação, geralmente. Só que neste contexto, gente, está como um substantivo. Então, se a palavra é usada fora de sua classe gramatical convencional, você converteu para outra classe gramatical, ela está sendo usada de maneira imprópria da sua classe original, então chamada de derivação imprópria. Por exemplo, cantar é um verbo, mas quando eu falo assim, o cantar dos pássaros, gente, é um substantivo, tá? Assim como o janta, que a palavra é o jantar. Existem vários casos aí. Então, aqui é no processo de derivação, gente. Mas há outros processos por aí. E aí eu quis fazer aqui uma diferença para outra coisa aqui, gente. Ó, nós temos a redução, nós temos 3 tipos básicos de redução. Uma chamada abreviação vocabular. Então, nós temos aqui a palavra moto, que vem de motocicleta. Nós temos foto, que vem de fotografia. Nós temos cinema, que vem de cinematógrafo. Então, nesse caso aqui, gente, é uma abreviação vocabular. Nós temos a abreviatura, que é quando você reduz a palavra até o ponto, diferente de abreviação. Lembre-se de que, se a palavra tem acento gráfico, é colocado também na abreviatura, gente. E nós temos, gente, a siglagem. São 2 tipos de siglagem. Você pode ver também o termo nas gramáticas, siglonimização, que é a mesma coisa de siglagem. Você vai usar aqui as siglas. Só que há 2 formas de eu colocar essa sigla. Vamos ver aqui essas formas. Eu posso colocar a sigla convencional aqui, olha. As iniciais, né, do termo lá, então tudo maiúsculo. Mais um caso aqui, gente, ó, IBGE, ó. IBGE, tá, pessoal? E aí, gente, eu posso ter também o que a gente chama de acrônimo, que é quando essa sigla, atenção, é quando essa sigla forma uma palavra e tem mais de 3 letras. Então, você não pronuncia mais letra por letra, você pronuncia a própria palavra. Então, aqui, por exemplo, olha, Unesp, gente, vem daqui, ó, Unesp. Petrobras, não tem um ponto não, né? Ó, gente. Por isso que Petrobras não é tudo maiúsculo, gente. É somente a primeira inicial maiúscula aqui, tá? Por quê? Porque eu já formo uma palavra e tenho mais de 3 letras. Então, Cleiton, por que ONU não é minúsculo que eu posso pronunciar? Porque só tem 3 letras, tá? Aqui o termo ONU só tem 3 letras, então não é um acrônimo. IBGE tem 4 letras, mas eu não pronuncio IBGE, pronuncio IBGE. Então, se eu pronuncio letra por letra e ou a palavra não dá uma palavra, a sigla, então é somente a sigla normal, gente, aqui, ó, tá bom? Esse acrônimo aqui caiu na prova do IDECAN, gente, recentemente. Ele queria a escrita equivocada. Lá tinha, gente, ó, BNDES. Esse aqui era o erro, né? É errado por quê? Porque BNDES não é um acrônimo. Então, a escrita ideal seria BNDES, né, gente? Não é um acrônimo. Então, não pode ser escrito dessa forma aqui, o termo. Muito bem, gente. Nós temos ainda o hibridismo, é quando uma palavra é formada por línguas diferentes. Aqui, no caso, televisão, tele vem do grego e visão vem do latim. Então, hibridismo, mistura. Automóvel, grego mais latim. Sociologia, latim mais grego, gente. Então, assim, nesse caso é o hibridismo. A onomatopeia é a representação de ruídos, né, de sons de animais, gente, tá? Então, tic-tac, bofe, miau. A chamada palavra valise, que é uma espécie de junção, gente, de 2 termos que reúnem diversos outros aqui, no sentido geral. Então, aqui, por exemplo, português com espanhol fica portunhol. Você juntou aqui e formou um novo termo, tá? Aborrecente é um adolescente exagerado, né? Aborrecido. Showmício é um comício de show. Isso é chamado essa palavra valise. Neologismos são os novos termos que vão surgindo constantemente. Então, aqui, internetês, sextou, cancelado, tudo isso é neologismo, neo quer dizer novo. Então, os novos termos que vão surgindo, a gente chama de neologismo.
E temos ainda, gente, o estrangeirismo, que depende muito da língua. Então, estrangeirismo é o quê? É absorção de elementos de outras línguas. Então, nesse caso aqui, chip, vem do inglês, chama-se anglicismo, quando é do inglês. Nós temos aqui menu, do francês, né, que é menu, espaguete, do italiano, baunilha, do espanhol. Isso se chama estrangeirismo, gente, tá? Que você incorpora essa incorporação de palavras no outra língua. Então, por exemplo, a palavra online também é um estrangeirismo. Há de se lembrar ainda, gente, o termo arcaísmo, que são os termos arcaicos, termos antigos, como dous, cousa, farmácia com PH, foto com PH, filosofia com PH, teatro com TH, chama-se arcaísmo, são os termos arcaicos, certo? Então aqui é a ideia básica de formação de palavras, estamos somente iniciando esse assunto, então é preciso aprofundarmos cada vez mais. Tudo bem, gente? Então, pessoal, é isso sobre a aula de formação de palavras, o conteúdo básico é este mesmo. Vou deixar aqui as questões, vamos comentar algumas questões aí no material do PDF, e aí a gente tira as dúvidas, tá? Foi um prazer e até a próxima, gente. Tchau!